Queridos irmãos, graça e paz a todos, grande abraço a todos vocês que estão conosco nesse vídeo, que vamos aqui estar compartilhando uma palavra de Deus, uma palavra de fé, né? Há tempo que não falamos mais. Eu queria estar aqui juntamente com vocês, discorrendo um texto muito importante, que está registrado no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 33, quando a palavra de Deus nos ensina sobre o poder da fé. O nosso Senhor, nosso Mestre, Salvador Jesus Cristo, nos ensina exatamente sobre o poder da fé, né? A gente sabe que em nossas vidas, todos nós almejamos realizar nossos sonhos, alcançar alvos. Todos nós queremos chegar a algum lugar, né? Todo mundo está à busca, à procura de chegar a algum lugar, né? As pessoas se projetam, as pessoas se formam, as pessoas trabalham, estudam, buscam se preparar para chegar a algum lugar, né? Estabelece-se um alvo para chegar em algum lugar, não é? Nós queremos todos ter sucesso, ninguém quer ter fracasso, as pessoas não se projetam para fracassar, é para ter sucesso. Nós queremos ter vitória, nós queremos ter prosperidade, nós queremos ter bênçãos de Deus sem medidas, conforme a palavra de Deus nos apresenta, não é verdade? Então, nesse episódio aqui de Mateus 14, do 22 ao 33, a gente vê algo muito importante que temos muito com que aprender, né? Jesus estava ensinando aqui os seus discípulos, né, que eles tinham um destino. Eles tinham um destino, eles tinham uma missão a cumprir. Eles tinham um destino, né, certo para atravessar. Um direcionamento que Jesus deu para eles, né? Chegar do outro lado, o texto fala. Jesus diz, passemos do outro lado, passem do outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E nessa história, Jesus nos ensina sobre uma pequena palavra que é muito falada, mas nem sempre estamos prontos para viver ela. Essa pequena palavra chama-se fé. Fé. A fé é o que move tudo, não é? Que pode nos levar, na verdade, a alcançar nossos propósitos de vida. A fé pode nos levar a alcançar os nossos objetivos. A fé pode nos levar a alcançar aquilo que nós projetamos, aquilo que nascemos para ser, não é? Como diz o escritor aos Hebreus, não é? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos. Convicção de fatos. Fatos não são uma história da carochinha. Convicção de fatos que se não vêm, é a convicção. É crer que vai acontecer, crer que vai se deslanchar, crer que o sucesso vai chegar, não é verdade? Então, que ainda ele continua no texto de Hebreus dizendo, pela fé os antigos venceram, pela fé os antigos eles conquistaram vitórias, pela fé os antigos alcançaram. Aqui está dando um exemplo, se os antigos conseguiram no tempo da lei, no tempo do patriarcado, no tempo dos profetas, no tempo dos juízes, dos reis, quanto mais hoje na graça, na maravilhosa graça do Senhor. Então, os antigos conquistaram vitórias pela fé, né? E entendemos que o universo foi formado, né, pela palavra de Deus, de maneira que o visível, né, veio a existir das coisas que não aparecem. Foi tudo pela fé. Os mundos foram criados pela fé, todas as coisas foram acontecendo pela fé. Eu não sei porque muitas vezes nós abrimos mão de crer. O que é que acontece com a gente, que a gente por um instante ou por uma fase deixamos de crer na soberana graça e na palavra imutável do nosso Deus, que é tão poderoso e que é fiel para cumprir, que Deus, como diz Balaão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então vamos embarcar um pouquinho nessa história, nessa palavra, como se nós estivéssemos embarcando no mar da vida, nesse texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que diz, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus disse, passemos para o outro lado, nós vamos estar aqui nesse lado, nós vamos passar do outro lado. Presta bem atenção. Enquanto ele despedia a multidão,
Jesus não falou que ia ter problema, Jesus não falou que ia ter tempestade, Jesus não falou que ia encontrar empecilhos, que ia ser difícil, nem ia ser fácil. Jesus falou, vamos passar do outro lado. Havia uma profecia, havia uma promessa, havia uma palavra do Criador, do Senhor, que estava na criação, que estava dizendo, nós vamos passar do outro lado, passemos para o outro lado, né? Vamos dizer que o mar aqui nessa história simboliza o mundo em que nós vivemos, o contexto de vida que nós temos, as coisas ao nosso derredor, não é? Vamos dizer que esse mar é o mundo que nós vivemos e o mundo onde nós nascemos, o mundo onde nós fazemos as coisas, né? Esse mundo onde estamos nele, estamos inseridos nele. Nossa casa, nosso trabalho, nossos projetos, nossa formação acadêmica, nossos filhos, a família, nossos projetos trabalhísticos, de profissão, ministerial, enfim, todos os aspectos da vida. Então o mar pode simbolizar a nossa passagem por essa vida, o tempo em que estamos aqui nesta terra, esse mar longo, não é? Que pode simbolizar isso, né? O tempo de vida, o trajeto, né? Onde nós estamos percorrendo, né? Onde vamos construir a nossa história, o trajeto de vida que nós precisamos percorrer para chegarmos até o final e falar como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, não é? É não desistir e confiar, não é? Onde nós vamos construir nossos legados, vamos deixar um legado, uma história escrita. Que história estamos deixando para as próximas gerações? Uma história de vitória, uma história de fracassos, uma história de desistência, né? E vamos deixar aqui também uma história onde os nossos sonhos, onde nós vamos cumprir a nossa missão, vamos realizar os nossos sonhos e vamos fazer aquilo para o qual fomos enviados para fazer. Vamos fazer aquilo que estamos aqui para fazer, para que nascemos para fazer, né? E sabemos que embora nós estejamos nesse mundo, aqui na Terra, nesse planeta, nesse contexto, né? Nesse sistema, nós não fazemos parte dele, nós não somos desse mundo, né? Temos a identificação, a identidade do reino de Deus, não é? Esse mundo não é o nosso lugar. Nós fomos chamados para olhar para frente, para o alto, onde Deus está, e é para cima que temos que olhar, né? E nós sabemos que nessa trajetória de vivermos nesse mundo, nessa terra, enquanto estamos aqui, nós sabemos que é inegável dizer que vamos estar ganhando em alguns aspectos, mas também nós vamos perder em alguns aspectos. Não podemos ganhar em todo o tempo. Em algum tempo vamos perder alguma coisa. Aliás, Jesus ensina que para ganhar tem que perder, para nascer tem que morrer. Se a semente cair no chão, ela não morrer, ela fica só. Então, nós sabemos que a vida dá, mas a vida também tira. Nós sabemos disso. Mas isso não pode ser sinônimo de fracasso ou de desistência para nós. Não é verdade? Então vamos viver essa trajetória de mundo, de vida, enquanto estamos aqui, enquanto estamos nesse tempo ainda que Deus nos dá, nós vamos ganhar muitas coisas, mas também vamos perder, vamos amar, claro, é inegável, vamos amar, mas também tem momentos que vamos odiar. Negar isso seria negar a verdade, e é inegável que vamos sofrer. Nós vamos sofrer porque nós não queremos odiar, não queremos deixar de amar, mas às vezes vamos ter essa bifurcação. Mas também nós vamos ter momentos de grande felicidade. Embora Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Tem de bom ânimo, né? Mas aqui o grande ensinamento de Jesus nessa história é que em meio aos desafios da nossa vida, em meio às trajetórias, os obstáculos e desafios da nossa vida, que nós vamos encontrar nesse mar da vida, onde nosso barco está bem lá no meio, não é? Nós temos que ter fé, né?
na palavra de Deus. Fé naquilo que Deus já determinou. Jesus não falou outra coisa para os discípulos: vamos passar do outro lado. E quando eles estavam no trajeto para passar do outro lado, quando aconteceu uma tempestade. E aí eles acharam que não ia conseguir passar do outro lado, sendo que a profecia, a palavra de vitória já estava liberada, não é? Então, temos que confiar na palavra. Hoje não dá mais para ficar olhando para o sistema e olhando para a televisão, para o que diz aí. Nós temos que confiar na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No mar da vida nós vamos enfrentar ventos contrários que vão bater contra nosso barquinho para despedaçar. O intuito desses ventos, na verdade, é fazer-nos desistir, é fazer afundar, né? Como diz esse texto que nós acabamos de ler, né? Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios, né, da terra, longe, já distanciado, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos de nós não estamos vivendo hoje num momento que o vento é contrário? Já teve essa sensação que parece que você está remando contra a maré, remando contra a correnteza só para se exercitar? Já teve essa sensação que parece que agora não vai dar certo, agora é o fim, não é? Então nós vamos começar a passar a pensar, entrar nessa história, colocando nossa vida, não é, aqui nesse barco que é o mundo. E os ventos contrários, eles são levantados para nos ensinar sobre as adversidades que acontecem em nossa vida, nesse trajeto de vida, nesse contexto, nessa ordem que Jesus nos dá, nessa missão, nesse destino. Passemos do outro lado. Você nasceu para ir para o outro lado. Jesus disse isso. Eles não podiam esquecer disso. Mas as adversidades, ou seja, as ondas batendo contra o nosso barco, né, tentando nos afogar, tentando nos afundar, não é? Fazer-nos desistir, na verdade, né, de continuarmos em busca dos nossos objetivos, em busca da nossa missão, em busca do propósito estabelecido por Deus, que todos nós estamos nessa terra não por mera casualidade, mas estamos nessa terra porque temos uma missão, e todos têm uma missão. Deus chamou todos para ter uma missão, não é? E muitas vezes esses ventos se levantam para que você desista, não é? Mas você não pode desistir de continuar em busca do propósito. Jesus havia dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus fala eu venci o mundo, ele está dizendo assim, que é possível você já chegar do outro lado. Quantos de nós, às vezes, não desistimos em meio a essa turbulência, no meio do alto mar, que a tempestade está forte, tá, tudo parece que está quebrando, o barco não vai aguentar, mas vai aguentar. É como aquela história daquele cidadão que queria atravessar o deserto, e no meio do deserto, para chegar no outro lado da vitória, ele não tinha mais comida, não tinha mais água, não tinha mais força no meio do deserto. E ele não tinha mais nenhuma resistência nele, não tinha mais força para continuar andando contra o vento, tempestade de areia, a terra que afundava o pé, e tudo que ele via era só terra e areia. Mas ele estava bem no meio do trajeto. Ele podia sentar ali e morrer. Ele podia tentar voltar, que ia morrer do mesmo jeito, porque a mesma distância que era para chegar até o fim, a mesma distância que era para chegar até o seu objetivo, a mesma distância que era para chegar até aonde era o seu destino planejado, era para voltar atrás fracassado. Se ia faltar comida para chegar até o fim, estava faltando também comida para voltar, então ele ia morrer de qualquer jeito. Então, já que vai morrer, morre tentando. Então ele decidiu, não, a mesma distância que é para chegar até o meu objetivo é a distância que é para voltar para trás. Isso é fé. É quando você decide que não é hora de retroceder, mas é hora de avançar, porque a palavra de vitória já foi liberada a nós. Passemos para o outro lado. Essa palavra veio de Jesus. Os discípulos não deviam duvidar, mas eles se esqueceram de que Jesus não disse: entremos na água para morrer afogado. Ele disse: passemos do outro lado. Não é?
Então Jesus, quando dá uma palavra, quando ele dá uma palavra de vitória para você, e você segue sentido a esse objetivo, você confia e se lança ao mar para cumprir o objetivo e o projeto de Deus, e você enfrenta dificuldade, a nossa tendência é olhar para o tamanho da tempestade, dos ventos e das ondas que se levantam. Mas nós esquecemos de que Jesus diz: passemos do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado. A terra da provisão, da promessa, está do outro lado. As tempestades vêm, as lutas acontecem, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês. Fique na paz, esse grande amor.